Saudações, senhores. Hoje quero tratar com vocês do seguinte tema: os três níveis ou fases da leitura. Não são três níveis que necessariamente se sobrepõem em importância, mas que eles coexistem. São níveis que convergem para um centro. Eu acabei de ler uma obra, não um romance, de Joseph Conrad, que é Notas sobre a Vida e as Letras. Também tinha acabado de ler uma obra de Stephen Zweig, que são Os Três Mestres, ele comentando sobre os romancistas Dickens, Balzac, Dostoiévski. Não tive como deixar de pensar em três características máximas que permeiam a vida dos maiores romancistas, dos homens de verdadeiro gênio. Homens que vão até a leitura não por uma espécie de ócio ou entretenimento vago, como é feito na sociedade moderna, de uma forma completamente banal, como uma espécie de distração do ambiente, mas que vão até a leitura buscando endireitar-se, buscando o aperfeiçoamento do espírito, buscando uma transcendência através dos acontecimentos corriqueiros do dia. E esses três níveis, eu quero aqui colocar o primeiro como sendo a arte da releitura. A leitura só é feita de uma forma completa quando é encarregada ou influenciada por outras releituras. Temos uma falsa sensação na primeira leitura de que entendemos algo, mas é extremamente distante do que, na maioria das vezes, o romancista quer colocar ali. E para tratar desse tema da releitura, não podemos aqui deixar de usar os melhores exemplos disso. Henry James falava que relia Balzac direto. Chamava ele de Shakespeare da ficção. E pegava dele a questão psicológica dos seus escritos. Mas também Flaubert confessava que relia, quando queria purificar o estilo dele e reacender a imaginação, As Mil e Uma Noites, que é uma obra de influência persa, árabe. Não temos a noção de quem realmente escreveu essa obra, mas o contexto das Mil e Uma Noites é de que o rei Shahriar, traído pela esposa, começa a se casar com diversas mulheres a cada noite. Toda noite ele casa com a mulher. E pela manhã ele as mata. E a princesa Sherazade, ela casa com ele voluntariamente. E nesses encontros, ela começa a contar para ele uma história. E essa história é interrompida ao amanhecer, fazendo com que o rei, curioso, não a mate. E a história assim prossegue, que através da imaginação ela consegue purificar a crueldade. Esses aspectos da releitura, nós temos T.S. Eliot, ele relia todos os anos a Divina Comédia de Dante, porque ele precisava reler o que foi composto com a maior força poética. Assim como outros grandes escritores, William Faulkner, ele disse que relia sempre Moby Dick de Herman Melville, porque todas as vezes que ele relia, ele encontrava um livro novo dentro, algo completamente diferente. Hemingway, ele lia Dostoiévski, Virginia Woolf, lia Tolstói. Você tem uma pleiade de bons escritores, de verdadeiros escritores, que para eles o mais importante, apesar de suas obras, depois de terem já os seus nomes consagrados, era essa contínua disposição em aperfeiçoar-se. A escrita não estava para eles como um modo de se entreter, de se distrair, ou como se fosse um hobby. Era necessariamente a sua existência palpitando nos seus escritos, como consequência das suas leituras e releituras. Afinal, um homem de gênio não se inventa sozinho. Alguém o precede, ainda que tenha uma influência mínima. Mas é que a arte da releitura, ela vai propiciar lhe desarmar dos altos enganos que você mesmo incrustou dentro de si por aquela falsa certeza de que compreendeu o que leu.
E aí eu quero entrar já no segundo estágio, o terceiro nível, né? Dentre os 3 níveis da leitura, vamos colocar aqui o segundo nível. Seria o nível da leitura, da literatura, quanto à experiência interior. É comum hoje em dia, principalmente, temos esse lump aí de pessoas em redes sociais que compartilham romances, suas leituras, o que é bom, mas que não possuem a quantidade suficiente de vida interior para apreenderem as vidas interiores dos personagens. Então o que acontece é que, como eles só conseguem capturar o que está sombreando o seu pensamento costumeiro, não há uma transformação na leitura. Você não sai da leitura com um aprimoramento dos sentidos, uma personalização do espírito que, ao ler, consegue endireitar a própria vida, ou aumentar a consciência. É nada mais nada menos do que uma retomada de afetação. Se aquilo lhe afetou, lhe causou impacto, a você se sentir estranho, ou se aquilo apenas passou por você como se fosse um carro na rua qualquer. Essa variação, essa diferenciação entre a leitura pela leitura e a leitura a partir de uma experiência interior, ela pode, claro, advir de experiências anteriores que consigam explicar o que você está lendo, ou uma dose muito grande de experiências imaginativas. E aqui é onde está o maior problema, porque você pode ter experiências imaginativas profundas, mas estritamente desconexas com a realidade. Elas podem ser soltas, desprovidas de sentido. Mas se são colocadas com a experiência interior, baseada num discurso, num diálogo que você consegue acompanhar, porque tem consciência daquela experiência, é completamente diferente. Então nós temos aí a arte da releitura, a questão da vida interior, e temos principalmente a terceira, que está ligada à vida interior, que é a capacidade imaginativa. É muito difícil você ter uma envergadura de imaginação se, primeiro, você não tem o costume de ler grandes obras literárias. As obras chegam até você como uma espécie de autoridade da qual você só presume a importância do que está lendo. Mas aquilo não há efetivamente uma importância vital para você. É aqui que está o problema. A imaginação não pode ser modificada porque a vitalidade da experiência não está condizente com a experiência que você deseja ter. Não há uma questão sua que esteja sendo resolvida quando você lê o que está lendo. E como é muito mais fácil, além da grande hipersensibilidade moderna ao desconforto, à solidão, à dúvida, ao pensamento sem qualquer fechamento, a uma investigação a longo prazo sem que haja uma clareza suficiente para que você entenda o que está acontecendo, é aquela retomada para as leituras que são facilmente digestivas, né? Para que você possa ter uma espécie de segurança e uma noção aparente de domínio sobre a realidade. É isso que você faz. É isso que fazemos quando assistimos um filme e temos aquele nosso filme de conforto, que é o que queremos, revisitar o que já é previsto, previsível, e que não possa causar muitas oscilações no meu humor, que não possa me rebaixar ou me causar uma estranheza, fazendo com que meu dia não seja tão confortante quanto eu desejaria que fosse. E aí você já tem, dentro da própria literatura, uma divisão. Por quê? Quando essas pessoas começam a tomar contato com as grandes obras, vamos supor, Dostoiévski, você percebe que hoje em dia muitas pessoas estão lendo e divulgam que estão lendo, eles só a tratam na medida do impacto que sentem. Mas a experiência interior dos personagens não consegue ser revivida, porque a própria imaginação ainda não possui uma estrutura para reproduzir o que foi lido. Então, se aquilo não foi vivido interiormente com uma imaginação, um ensaio da sua própria experiência, não a experiência imediata, mas da reconstrução do diálogo dos personagens, se você não tem aqueles diálogos,
ou você os toma de uma forma recortada, apenas para favorecer aquilo que você já sabe, é o que com toda certeza lhe coloca num estado permanente de fragilidade diante das dúvidas. Então a leitura necessariamente não está para a leitura, mas sim para a sua capacidade de dialogar internamente com o que foi lido. E isso é muito difícil, porque exige uma sustentação interior invejável, quase não vista por aí. E se você vê alguém desse nível, você vai chamá-la muitas vezes por louca. E é uma diferença. É quando você começa realmente a ler o romance. Você tinha, em certos escritores, na questão da releitura, muitos deles, assim como Thomas Mann falava que ler Dostoiévski é como a Bíblia da alma humana, a sua releitura. Ele disse isso em que quando ele ia até Dostoiévski, era como se ele fosse a um confessionário. Então todos os grandes escritores possuíam aqueles autores que eram autores de cabeceira, que eles revisitavam, porque é onde estava centralizado, na maioria das vezes, o seu problema existencial, a sua investigação vital, da qual fazia muitas vezes com que eles produzissem as grandes obras que produziram, como Thomas Mann na sua Montanha Mágica. Você tem Dostoiévski com Crime e Castigo, com os irmãos Karamazov. Você tem mesmo, como William Faulkner falou, de Herman Melville com o seu Moby Dick. Você tem esses grandes autores. E até o próprio Dostoiévski falou que, olha, nós que somos os romancistas russos, foi Balzac que nos formou, apesar de ele elogiar Gogol. Mas todos os russos reconheciam Balzac e reliam Balzac. E a investigação que ele conseguiu unir a parte da investigação social com a transcendência, que é o que estava em Balzac, que Dostoiévski admirava muito. Então essa capacidade de unir, não isolar apenas um lado da realidade, seja social, Dostoiévski unia em si o social, o espiritual, e trabalhava os problemas do homem com todos os problemas da alma humana. E essa disposição que faz com que o escritor tenha uma envergadura e faz com que o leitor tenha a capacidade de assimilar, de reproduzir em si a experiência do que foi lido. Então, senhores, por hoje é só.